Olá, bom dia, Deus te abençoe, o Senhor te proteja e te guarde. Eu tenho algo da parte de Deus para te falar e depois nós vamos formar uma poderosa corrente de oração, clamando a Deus por respostas. Você precisa de respostas de Deus, então eu peço que você permaneça, fique até o final porque Deus quer falar com você. Inclusive, eu queria já começar dizendo que Deus é um Deus de sinais. E por que eu estou falando isso? Você precisa prestar bastante atenção em todas as palavras que eu vou te entregar aqui hoje, pois serão respostas de Deus para a sua vida. Aproveitando o início já desta oração, quero pedir que você escreva aqui abaixo, nos comentários, aqui no chat do canal, você escreva o seu nome e você na frente pode escrever a seguinte frase: Senhor, eu preciso da resposta. Escreva com fé, dessa forma que você vai escrever, eu digo que quando você escreve, você pensa, você fala, você está dando legalidade no mundo espiritual. Então você vai colocar o seu nome e logo na frente, Senhor, eu preciso da resposta. Se você está aqui hoje pela primeira vez, Deus abençoe sua vida. Nós recebemos em todas as orações pessoas que chegam aqui pela primeira vez. Então eu gostaria de dar as boas-vindas e deixar bem claro que esse canal não é sobre religião. Aqui é sobre Deus, sobre a palavra de Deus, e hoje eu quero orar por você. Mas se você quiser que eu continue orando, apresentando a sua vida a Deus todos os dias, você precisa observar que aqui abaixo vai ter uma palavra escrito inscrever-se. Você consegue ver? Você encontrou? Quando você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube escreve o nome na corrente de oração. E assim eu vou poder apresentar o seu nome, a sua vida, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo todos os dias nas minhas orações. Então, se você deseja continuar recebendo as orações, você precisa fazer isso agora. Clique para inscrever-se. Depois, você vai clicar no símbolo de um sino e, por último, você vai clicar na palavra todas. São esses 3 cliques que você vai fazer. Clica para inscrever-se, clica no sino e clica na opção todas. Eu creio que as orações vão te abençoar muito. Eu tenho a certeza de que Deus é um Deus de sinais. E isso comprova a sua vinda até aqui. Isso é um sinal de que Deus quer fazer algo na tua vida, quer te abençoar através dessa corrente de oração. Escute o que eu vou te falar agora. Deus, ele sabe o lugar, a forma, a maneira de falar com alguém. Deus não bate na porta errada. É para você o que eu vou falar aqui. Você precisa entender que Deus é um Deus de sinais e que você receberá um sinal de Deus do que você tem buscado, de uma confirmação. E depois desse sinal, uma grande resposta virá para a sua vida. Se Deus confirmar que Ele está em algo, Ele garante que vai se cumprir. Mas eu preciso te dizer que existem bênçãos, que existem respostas que necessitam de perseverança. Existem pessoas que não recebem a bênção de Deus somente por um motivo. Elas não têm perseverança. São pessoas de ânimo dobre, como a Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8. Um dia, a pessoa está cheia de fé, cheia de confiança, querendo orar, apresentando a vida a Deus. No outro dia, simplesmente, ela deixa que a dúvida encha o seu coração e por isso ela perde a bênção. Ela não ora, ela não busca a Deus, ela fica duvidando. Será que Deus me ama? Será que Deus vai me ajudar? Será que isso vai acontecer? E isso faz você perder a bênção porque você não é perseverante. Você quer algo da parte de Deus? Eu te pergunto isso. Você quer? Você quer realmente que Deus faça algo, opere um milagre, abençoe a sua vida? Então a palavra que eu tenho para você hoje é perseverança. Se você está buscando algo, continue perseverando, porque a sua perseverança vai fazer Deus te enviar um sinal e depois desse sinal você vai receber uma grande resposta. Porque quando você recebe o sinal,
a nossa fé ela é fortalecida, a pessoa fica confiante. A Bíblia, ela fala de um profeta chamado Elias. Elias queria uma resposta de Deus depois de 3 anos e meio que não chovia sobre a terra. Ele vai ao monte e ele começa a orar. Ele começa a buscar Deus com muita fé no coração, pedindo por chuva. E depois que ele ora, ele chama o rapaz que estava o acompanhando, um dos seus discípulos, e ele pede para ir até o alto do monte e olhar para o céu. A Bíblia diz que o rapaz vai e ele olha e ele não vê nenhum sinal. O céu está limpo, sem nenhum sinal de chuva. E quando ele volta e dá essa resposta para Elias, o que me chama a atenção é que Elias poderia se abater com aquilo. Elias poderia muito bem dizer: eu orei, eu pedi a Deus, mas Deus não me respondeu, eu vou me levantar, eu vou embora, eu vou aceitar isso. E quantas pessoas fazem dessa forma? Quantas pessoas até oram com fé, mas acham que as coisas acontecem no tempo delas, e esse é o erro do ser humano. Você pode ter fé, você pode ser de Deus, mas a sua resposta vem no tempo de Deus, porque no tempo de Deus é tudo perfeito. E por isso que o Senhor não faz no nosso tempo, porque as coisas que vêm no tempo de Deus são duradouras. No tempo de Deus, quando Ele abre uma porta, ninguém vai poder fechá-la. Então tome muito cuidado, porque se você não perseverar, você não vai viver o que Deus tem para te entregar. Elias, ele não se deixou abater pela resposta que ele teve. E ele foi orar de novo. Olha aí a perseverança. Ele orou a segunda vez, pediu que aquele rapaz voltasse e olhasse, mas ele foi e olhou para o céu, estava tudo do mesmo jeito, nada mudava. E mais uma vez ele não se abateu. E como um profeta, por que ele não se abateu? Porque ele sabia dos segredos espirituais. Ele sabia que existem bênçãos que vêm debaixo de perseverança. A própria Bíblia, ela diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 12, que as coisas do reino de Deus, elas são tomadas pelo esforço. E sendo assim, ele ora terceira, quarta, até a 7ª vez. E na 7ª vez que ele ora e pede para o rapaz voltar para olhar, ele dá uma resposta positiva. Ele diz que viu, mas viu uma nuvem muito pequena. Ele chega a descrever dizendo que era semelhante à mão de um homem. Imagine, na imensidão do céu, uma nuvem do tamanho de uma mão, um sinal muito pequeno. Mas o profeta entendeu, era um sinal de Deus. Quando a pessoa ela se fortalece na rotina espiritual, quando a pessoa ela tem o hábito de falar com Deus, ela consegue entender as coisas de Deus, as coisas espirituais. E como um profeta que tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus, ele viu que não era uma nuvem normal, mas era um sinal de Deus. Antes de ver a bênção, muitas vezes, vem o sinal. E quando veio aquela nuvem, o profeta olhou para ele e disse: não é uma simples nuvem, é um sinal de que a minha oração foi ouvida de Deus. A Bíblia diz que o profeta olha para ele e com muita pressa eles descem do monte para que a chuva não os molhasse. A fé daquele homem era tanta que com uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele entendeu que era um sinal. E em poucos minutos, os céus se formaram várias nuvens ali e caiu uma chuva. A Bíblia diz que foi uma abundante chuva, chuva que como há muito tempo não chovia. O profeta foi ouvido nas suas orações por causa da sua perseverança. A resposta que ele recebeu foi por causa da sua perseverança. Eu venho aqui te dizer que não é à toa e não é por coincidência que você está aqui, até mesmo você que está aqui pela primeira vez. A direção de Deus para a sua vida é que não é hora de parar, não é hora de desistir. Continue orando, continue buscando e não despreze até os pequenos sinais. O sinal de Deus pode vir de qualquer forma e Ele mostrará que grandes coisas
o Senhor está enviando como resposta para a sua vida, tá bom? Com perseverança você terá vitória. Abra o seu coração e nós vamos agora nos preparar para orar, mas antes de começarmos a oração, eu quero te pedir que você escreva aqui nos comentários para deixar registrado um pedido de oração, dizendo aquilo que na sua vida você tem notado que precisa de uma resposta, precisa de um sinal, precisa de ajuda divina. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos pedir ao Senhor pela sua vida. Eu sempre digo que quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo, e eu quero ver o Senhor abençoando a sua vida de uma forma sobrenatural. Mas fique atento, peça a Deus para te dar a visão espiritual, para te dar entendimento, para te dar sabedoria, porque os sinais virão, e até nos pequenos sinais Deus opera com grandes bênçãos. Você já escreveu, já fez o seu pedido de oração? Então agora nós vamos falar com Deus. Fique até o final, vamos juntos invocar o nome do Senhor, vamos buscar aquele que responde, aquele que vem para nos ajudar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado, querido e poderoso Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu estou agora orando, meu Pai, com os teus filhos, com as tuas filhas, buscando a tua presença. O Senhor nos deu uma direção para esse dia, o Senhor nos deu uma palavra para esse momento, nos mostrando, meu Pai, que o Senhor é um Deus de sinais, mas também o Senhor é um Deus que espera da nossa parte a perseverança, a fé, a insistência. Muitas das vezes, meu Pai, nós somos reprovados naquilo que chamamos de perseverança. O profeta, ele nos mostra nessa passagem bíblica que nós não podemos nos abater porque oramos uma vez, duas, talvez até 6 vezes, talvez até mais vezes do que isso, e não recebemos ainda uma resposta. Talvez é por causa do tempo do Senhor, tudo tem um tempo determinado. E no tempo do Senhor, meu Pai, os teus propósitos se cumprirão na nossa vida. Eu só quero te pedir, meu Pai, que o Senhor dê força para os teus filhos, que o Senhor fortaleça a fé de cada um deles, mas que o Senhor, meu Pai, os ajude a ter uma rotina espiritual, a ter uma intimidade, a ter um compromisso com o Senhor nas orações, para que eles não sejam distraídos também com sinais que o inimigo coloca, com coisas que o inimigo coloca diante dos nossos olhos, que nós não sejamos distraídos pela falta de resposta ou até mesmo por coisas que aparecem no nosso caminho, que nós tenhamos o discernimento. Então dá sabedoria, meu Pai, entra na mente, tira todo pensamento ruim, tira toda fantasia, todo engano, toda mentira, todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, todo desespero, todo pensamento que vem para sabotar, que vem para quebrar, meu Pai, o teu plano nessa vida. Arranca da mente, arranca do pensamento, arranca do coração, meu Pai. A Bíblia diz em Isaías que os teus pensamentos são bem maiores do que os nossos, e nós queremos, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então age, meu Pai, repreende tudo que não presta, repreende todo o mal, todo o laço, toda a armadilha, tudo que se levantou para atrapalhar essa pessoa de ser abençoada, que caia por terra, que seja removido, retirado, que em todas as áreas da vida dessa pessoa que ela colocou aqui para as orações, que sejam tocadas, que sejam abençoadas, e que o testemunho dele seja lindo, dela seja lindo, assim como o profeta recebeu um sinal e brevemente foi se aumentando aquelas nuvens e a chuva veio. Que o Senhor venha enviar respostas. Eu oro por resposta, eu clamo pela bênção na vida deles, e eu apresento todos os inscritos dessa corrente de oração, os que estão aqui agora e aqueles que entrarão aqui num outro horário nesse dia. Recebe, meu Pai, a prece, a oração, o pedido de todos eles, e faça deles mais que vencedores no nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Olha, queridos, copie o link, envia para os seus amigos, envia para a família, coloque nos grupos que você participa, envia essa bênção, porque tem muita gente precisando aprender a respeito da perseverança. Eu creio que debaixo da perseverança a sua vitória vai chegar no tempo certo, na hora certa, e você firme com Deus. Fortaleça a sua rotina espiritual. Nós vamos voltar às 18 horas. Eu gostaria que você colocasse um lembrete. Não perca a oração das 18 horas, porque Deus quer falar com você, Deus quer te abençoar. Repita comigo com muita fé: eu tenho o direito de ser
feliz. Escreve nos comentários: eu tenho o direito de ser feliz. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Fiquem todos com Deus.